Boa tarde, são 17 horas e 24 minutos e você está acompanhando o Voto J, o especial dos alunos do Editorial J da FAMECOS da PUC. Nós estamos ao vivo do prédio 7 da FAMECOS aqui na PUC-RS. Desde o início, a Prefeitura de Porto Alegre e municipais. Demais nas redes sociais com a hashtag VotoJ e também no nosso site editorial. O economista Gustavo Inácio de Moraes, o cientista político Luiz Eduardo Garcia e a historiadora Maria José Barreto. Pela presença De intenção de voto entre os candidatos. A pesquisa foi do IBOP. Bom, nessa pesquisa, o candidato do PMDB, Sebastião Melo, tem 26% na liderança. O segundo colocado é Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, com 18%. Raul Ponte vem em terceiro, com 16%. Luciana Genro, candidata do PSOL, com 12%. Os outros candidatos também somam 12%. E os brancos e nulos estão em 11%. Não sabem ou não opinaram, estão em 5%. Eu gostaria que os nossos candidatos comentassem sobre isso e se essa pesquisa pode servir como um parâmetro para o que a gente vai ver hoje. Boa tarde. Por gentileza. Eu só posso contar. Eu sempre sou uma pessoa que tem alguma preocupação com pesquisa. Há anos atrás, ciência política, dizendo como as pesquisas elas interferem realmente e essa menos pesquisa. De qualquer maneira, eu sempre fico com o pé atrás. Eu fico pensando se esses 26% do Sebastião Melo, eles são reais, do mesmo livro, da mesma obra, são. E o Sebastião Melo teve a oportunidade de aparecer sistematicamente na inauguração, né? Então, bom, eu estou aguardando. O dado importante é que dessa vez o Datafolha não fez pesquisas em Porto Alegre. O que isso reflete? Só o IBOP fazendo as pesquisas aqui. Esses institutos de pesquisa de intenção de voto presidenciais, porque ocorreu de os resultados eleições presidenciais serem muito diversos daqui das pesquisas eleitorais. Então, eu acredito que, nesse primeiro momento, controláveis nesse sentido, porque é um eleitorado menor, do meu modo de ver, né? Então, não foram divulgados ainda os resultados de Boca. É uma questão de esperar para ver. A gente desde daquelas falhas do IBOP. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Na realidade, o IBOP não apenas errou a presidencial, como também errou a estadual, inclusive a pesquisa de boca de urna estadual. E isso foi. Talvez explique o fato do IBOP ter sido um dos poucos grandes institutos a operar em Porto Alegre nessa eleição. Uma tentativa de retomar o método, né, a amostragem que é realizada em Porto Alegre, né, e isso acho que contribui, né, para explicar por que também, de repente, houve talvez uma. A campanha ela foi marcada por uma certa escassez de recursos, dadas as novas regras de financiamento. Quantidade de pesquisas, né, inclusive a ausência dessa boca de urna nesse instante.
A gente viu um crescimento bastante significativo do candidato do PMDB, Sebastião Melo. Vem crescendo como também uma queda vertiginosa da candidata do PSOL, Luciana Genro. Vocês já contaram quantos partidos? Isso significa o óbvio, muito tempo nos meios, tá? E como eu disse, eu tenho perseguidos. Ele teve muito tempo, anterior tempo de aparição. Ele apareceu muitas vezes porque essa coligação imensa de 14 partidos lhe permitem muito tempo. E por mais que pareça óbvio, né, que o tempo na mídia é importante, a gente sabe que sinto muito. As pessoas ouvem a música, e pronto. Isso... E essas ainda são as mídias tradicionais, né? Será que as pessoas ainda se baseiam tanto assim na TV? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é equívoco pensar que todo mundo tem acesso. Com certeza. Eleitorado importante. Sim, segue as mídias tradicionais. Essa é a minha posição. Por favor. Dos dados do IBOP em relação pelo tempo, o horário gratuito de propaganda eleitoral, e é uma diferença brutal, assim. Antes, a primeira pesquisa divulgada, que é do dia 22 de agosto, se eu não estou enganado, os primeiros colocados é Luciana Genro e Raul Ponte, bem acima dos outros. São os nomes mais conhecidos do eleitorado, né? E logo na primeira pesquisa, após o início do horário gratuito, aparece como o primeiro momento, e isso dá mais ou menos 3 minutos e 5. É muito tempo. Aquele que tinha mais tempo excluído, o Melo, tinha PSDB. Então, realmente, acho que esses dados, se estiverem corretos, obviamente, propaganda eleitoral ainda vigente nas... Vou interromper um pouquinho vocês, porque a gente tem parcial dos candidatos a Porto Alegre. Até o momento, 0,98% dos Marquesan 3% dos votos válidos. Em segundo lugar, Sebastião Melo, com 24,6%. Raul Ponte em terceiro lugar, com 16,7%. E o candidato Maurício passa a Luciana Genro, entrando em quarto lugar com 11,93% dos votos. Essa posição do Melo em primeiro lugar já está repercutindo. Ele já saiu de casa aplaudido por amigos e familiares e falou que já se sente prefeito, de acordo com reportagem da RBS. Bom, o Marquesan em primeiro colocado ainda é cedo. Não, na verdade, tem uma tendência. Provavelmente essas urnas refletem um pouco essa geografia dentro da cidade, né? Então, eu acredito, entretanto, que sim, que o Marquesan e o Melo vão disputar ainda nesse primeiro turno, durante essa noite de apuração, o primeiro lugar. Eu acho que, ao contrário do que diziam as pesquisas, de última hora houve um crescimento importante, e aí retoma o ponto anterior, né, que o eleitor cada vez mais decide mais em cima da hora. Ele sempre vai fazendo uma escolha por exclusão, ele fica entre 2 ou 3 candidatos, e até na boca da urna ele... Muito grande Exato. nas pesquisas dessas eleições. E aí a exposição do horário eleitoral é importante. Concordo que realmente é um fator decisivo também as candidaturas a vereador, né, e o seu eventual convencimento nos bairros, de quem seria o prefeito mais indicado. Então, essas duas correntes, o horário eleitoral, as proporcionais do legislativo,
no caso das duas candidaturas que passarão ao segundo turno. Estar em quarto colocado, ele veio subindo 3 a 4% Progressivamente. nas últimas pesquisas. Se o Maurício crescer nessa eleição, Eleição, eu acho que ele vai ficar mais ou menos nesse patamar mesmo. Acho que ele vai disputar o quarto lugar. Uma opinião, não tem. Apurados, ele segue na frente da Luciana. A posição dele foi muito maior. Ele colocava bastante na sua atuação como secretário. Ele teve uma estratégia de campanha. Então, gregos e troianos, digamos, porque caminhando. Pessoas de centro-esquerda discurso de. Eu encontrei pessoas que não. E o candidato a vice do Vila Verde na última eleição. Então, Né, dizer o seguinte: o objetivo de todo candidato é sair maior do que entrou. Certamente preparando novas postulações. Luciana, em 2014? Certamente, e passaram por isso. A do Maurício é uma delas. O Maurício saiu como um candidato muito forte a legislativos em eleições futuras. bom, agora no momento o candidato Nelson Marquesan Júnior é o líder das pesquisas e o nosso repórter Bruno Abchecker está ao vivo na sede do PSDB e vai conversar com o candidato. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Bibiana. A gente tem imagens do candidato confraternizando com eleitores. Ele está aqui tirando fotos com seus eleitores. Ele chegou há 15 minutos aqui no seu diretório na Avenida Ipiranga. E é isso aí, ele está cumprimentando. Tá? Quando ele chegou, eu perguntei para ele, ele disse que tem que manter a calma. E é isso aí. Demorando bastante, ele está 6% na frente do segundo colocado. Alô? Ao vivo do Nelson Marquesan. Enquanto isso, eu vou pedir para os nossos convidados comentarem essa candidatura do Marquesan, que ele foi crescendo, né? Ele começou muito mal e no decorrer. E parece seguir crescendo, inclusive, Isso, né, em comparação com a última pesquisa que foi. Um comentário. Quando os seus assessores dizem sim e não, eu digo, isto chega no momento exato em que as pessoas estão querem certezas, né? Querem uma coisa incisiva. E aquilo do caminhar, que nós já estávamos acostumados por algum. Então, ele tem uma imagem já. E aquele. Me chamou a atenção, eu digo, isso é muito importante. No momento em que as pessoas estão desacreditando. E diga, você não quer, você. Bom, não é. Sobre o caminho que foi. Eu penso até que adversários estavam criticando o fato dele não pelos locais de Porto Alegre. Eu sou daqui. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Também, acho que sim. Inclusive, era muito interessante ele falando do próprio celular na rua, ele uma certa conexão em lugares reconhecidos.
As pessoas dizendo, eu só vejo ele na TV, parece que é... Sim, a gente não pode também deixar do eleitor, né? Ele já tinha sido candidato a prefeito, se eu não estou enganado. Eu sei que ele conseguiu capitalizar muito dessa queda no cenário nacional da política. Estavam disputando mais. Para quem gosta de analisar, vai ser muito interessante e do Marquesan, né? Então, eu acho que do partido com ver o que ele nos traz de atualização. Boa tarde, Bibiana. Boa tarde, Eduardo. Eu estou aqui diretamente do comitê do candidato Nelson Marquesan Júnior, na Avenida Ipiranga. E ele está aqui, ele chegou há uns 15, 20 minutos. Ele está aqui confraternizando com eleitores e simpatizantes. Vai pegar um café agora. Candidato, vou tentar falar com ele. Candidato, ao vivo aqui para a transmissão do Editorial J. Tem uma mensagem para o povo? Olha, uma mensagem de expectativa, de ansiedade aí sobre a solução aí do pleito, né? A gente está acompanhando muito no início. Tá bom. Muito obrigado, candidato. Então, essa aí foi minha entrevista com o candidato Nelson Marquesan Júnior. E eu vou seguir aqui. Tem uma grande parcela de público acompanhando num telão a porcentagem que vai sendo divulgada. E por enquanto é isso. Mais tarde eu posso voltar com mais informações. A gente retorna com uma atualização da apuração daqui de Porto Alegre. Nelson Marquesan Júnior segue em primeiro lugar com Sebastião Melo em segundo com 24,5%, Raul Ponte em terceiro lugar com 16,4% e o candidato Maurício segue em quarto lugar com 12,5% e Luciana com 12,1%. Ainda é cedo, mas já projetando que a esquerda votaria. Você seria para algum dos candidatos ou seria para... Bom, eu posso falar pelas... Né, porque anular o voto faz parte, é uma tradição que não se gosta, né, que vão anular o voto. Eu acho que o anular uma certa legitimidade, eleito com 50% dos votos válidos, né? E se essa votação válida é uma votação baixa, isso, em certo sentido, tira essa legitimidade do governo no seu nascedouro. Então eu sou de esquerda, ou votar em branco nesse segundo turno da eleição em Porto Alegre. Sebastião Melo, do PMDB, e nesse exato momento. Lembrando que o Melo tá agora os votos, sendo que são 7,5% dos votos aqui de Porto Alegre apurados. Cerca de 82.500 votos, ainda tem 1.015.000 votos para serem apurados. Acho que um dado interessante que a gente pode dar é que o Marquesan Melo tem 13.266. O terceiro votos é uma diferença do terceiro para o primeiro colocado. Gritante, inclusive. E aí, para o nono
3 votos apenas, 0. Muito claro, né, que essa é dominada por um grupo bem... Eu só gostaria de fazer uma ponderação. Do Ibope, né? Eventual segundo turno entre ações realmente existe sim uma certa margem na esquerda. E aí eu diria que está mais propenso a votar por uma questão da polarização política nacional. Mas não deixa o alto número de... A gente está com o candidato Sebastião. Boa tarde, eu me encontro aqui no City Hotel, no centro de Porto Alegre, na sala onde o Sebastião Melo considerará uma entrevista coletiva às 19 horas, após a apuração do... Sala reservada, acompanhando a apuração. J. Caio Escobar. Obrigada. Aumento dos vereadores, né, 7,5%. A maioria dos votos, 2,36%. Candidato do PSOL. Número bem superior. Novo, em segundo lugar, aí uma de diferença. A gente tem o Mauro Zacher, do PDT, sempre polêmico. Em quarto, Walter Nair Cavedon, do PT, em sexto, em oitavo, Marcelo Garbosa em nono e Roberto Robaina em 10º. Bom, destacando até o Rodrigo Maroni, que é um candidato que tradicionalmente tem propostas polêmicas para se manter na mídia, ele faz algumas propostas, no mínimo, estranhas. Queria saber a opinião de vocês. Deixa eu interromper você só para trazer uma atualização. Até o momento são quase 15% dos votos. Mais de 160 mil votos apurados até o força. Agora já são 20 candidato do PSDB, que estava com mais de 30 anteriormente. Com 25,6% e Maurício ganhando uma posição em relação a Luciana Genro, que estava com 0,4% de diferença, agora já com mais de 1 ponto percentual. Bom, antes da gente falar do Maroni, já é uma distância expressiva entre o Raul Ponte e o Marquesan, quase que dados que nas pesquisas eleitorais que a gente pode dizer isso, porque essa queda do Ponte, se a gente já pode afirmar isso. Do Ponte, mas foi uma subida do Marquesan. O Ponte está no nível previsto pelas pesquisas. O que houve é aquele eleitor médio, né, uma maioria silenciosa, que na última eleição para governador se decidiu na última hora pelo constrangido a Porto Alegre, se decidiu pelo Marquesan. Esse eleitor médio, ele tem um eleitor que tem, né, ele é um eleitor formador de opinião para o segundo turno. Também, Eduardo, por favor, porque aqui a gente falou do voto da esquerda, para quem a esquerda votaria, e o Maurício e o PTB. Eu não sei, mas a depender da votação dos vereadores,
Esse partido decisivo nesse segundo turno, que obviamente candidatos. Ansioso com as composições. Convidado, eu não tenho dúvidas. Trazendo os dados dos vereadores do PTB, o Elisandro Sabino está em 7º. Na 27ª colocação, com Paulo Brum, depois a nona com o Luciano até o momento. Desculpe, PMDB. Mauro Zac. Não, está em 8º. Camusato novo. Claro. E o Idenir Sequim. Isso, num possível segundo turno entre Melo e Marquesan. Que ele vai abrir seu voto. Quando tu consegue, assim, supor, é uma coisa... Quem tu acha convidá-lo melhor? Esse é o jogo, né? Eu não sei. Isso, na verdade, o partido dele, o PTB, não faz parte do governo Sartori. Foi uma opção lá optar pelo PTB o secretariado compete no Melo. Dizer assim, interesses preenchidos na coligação do Sebastião Melo, né? De repente, numa composição com o Nelson Marquesan, do PP, né? Além, obviamente, do PSDB. Pelo discurso, o discurso do Maurício me parece que está muito... Me parece que... Mas aí entra nessa composição do segundo do Maurício é mais pró-Marquesan. Mas aí também entra outra variável que é... Acho sim que o Marquesan tem mais condições de oferecer mais, porque Você está assistindo à apuração dos do Sul e do Brasil pelos alunos do editorial J da Famecos da PUC. Aqui conosco estão o economista Gustavo Inácio de Moraes, o cientista político Luiz Eduardo Garcia e a historiadora Maria José Barreiras. Temos mais alguma apuração, Bibiana? Até o momento seguimos com agora 20,5% dos votos de Porto Alegre para prefeito e vereador apurado. Marquesan segue no primeiro votos, Sebastião 40% dos votos, Raul Pontes, Maurício com 13, lugar com 12. A gente já pode afirmar que esse é um cenário que não vai ser tão alterado com Nelson Marquesan, Maurício e Luciana. Importante a gente fazer do Melo, sendo que ele, como vice da prefeitura, críticas. A aprovação da prefeitura não é alta hoje em Porto Alegre. Como é que o vice...
Não, ela é muito baixa a aprovação, é muito baixa, né? Meu Deus, consenso, pelo contrário, está mal vista, coloca um candidato visto como representante desse prefeito, nos meios. É tão simplório, eu fico constrangido. Eles disseram, isso já consegue. E aí ele sofreu tanto, é o sujeito da Caixa ao direito, que eu sempre imagino. Então, acho esse tempo de disposição e do sujeito que se dá certo, sacrifica e dá certo. No segundo turno. Outra coisa que é interessante a gente falar em relação ao Melo é que vem de governo. Quem sabe o Melo. Por que essa coligação está cada vez mais eleitores e para manter principalmente os eleitores que ela já teve? Boa pergunta. Responder, por favor. Dificuldade também, né? Porque é uma continuidade, embora nós tenhamos uma alteração dos partidos que lideram, que coordenam essa administração. A gente pode ver que são nomes que historicamente eram ligados à esquerda, no caso de Fogaça, o Fortunati teve uma história. Não, o Melo vem de um partido ideologia, é um partido que faz um agregar, que não utiliza nem talvez também porque tem uma composição não possa se forçar a essa algo, enfim, vincular a sua candidatura a uma ideologia. Não utilize isso. Te encontrar. Agora a gente vai tentar o contato com a repórter Nicole Tim, que ela está no diretório do PSOL. Estamos aqui ao vivo do Diretório Municipal do PSOL. Acompanha a apuração dos votos. A candidata chegou no e gritos. Em instantes, o resultado da votação define se a candidata participa ou não do segundo turno. Luciana acompanha a apuração em sala reservada, no segundo andar, com dirigentes do partido. Assim que sair o resultado, Luciana J. Nicole Tim. Pinzon para nos trazer mais informações de outras cidades. Muito boa tarde, já tem prefeito eleito em Porto Alegre, a professora Margarete. PRB é a primeira cidade a eleger um prefeito. 0,1% dos votos válidos, então a professora Margarete foi eleita na cidade de Nova Santa Rita, aqui próximo então a Porto Alegre, na região. 4% das urnas já foram apuradas, com 44,4 válidos. Logo a seguir,
disputa pela prefeitura em Canoas. E em Caxias do Sul, o segundo maior colégio eleitoral aqui do estado, Edson Nespolo, como já apontavam, cento dos votos, e contrariando as pesquisas, Pepe Vargas está em terceiro. Uma sequência que a gente tem até dos 41% das urnas apuradas, 3% dos votos válidos, Daniel Guerra do PRB na sequência e Pepe Vargas na terceira, do PT de 41% do Sul. Em possível segundo turno é Valdeci Oliveira da coligação do PT com 30% que aparece no bom do PS apurados até esse momento. Santa Maria atingiu a marca de passa a ter possível. A apuração é de do Tribunal Superior de apenas das urnas apuradas. A candidata Paula do PSDB aparece com 58% dos votos válidos até então. Em Pelotas, no sul do estado. Também temos Santa Cruz do Sul, alguns dos outros destaques também, com Telmo Kirsch, do PP, que já é da Cal, atualizados. E na região noroeste, com 42% dos votos do PP, e na sequência Orlando Desconce do PT com 36% dos votos. As informações, porque afinal são muitas cidades de todo o estado, mas a gente tenta trazer as principais cidades do interior do estado e também os principais colégios eleitorais, como Caxias do Sul, Pelotas e outras cidades aqui do estado que tu mencionaste. Bom, a gente trouxe algumas do interior do estado, vamos falar de fora do estado. 20% das urnas apuradas, e Crivella está em primeiro lugar, 5% dos votos. Marcelo Freixo, do PSOL, dos votos. Pedro Paulo, do PDT, com 15,6% dos votos. E Flávio Bolsonaro, com 14,7% dos votos. Falando agora do estado de São Paulo, a prefeitura da capital são 8,... do PSDB em primeiro lugar com 52,5% dos votos. Uma votação bem expressiva. Tem, em segundo lugar dos votos, uma disparidade enorme. Celso Russomano em terceiro lugar com 14,4% dos votos, e Marta do PMDB em quarto lugar, com 9,5% dos votos. Bom, falando agora sobre São Paulo, seria histórico João Dória se eleger num primeiro turno numa cidade com o tamanho de São Paulo. Estaria eleito em primeiro turno. Eu gostaria que... também. É importante falar de São Paulo com bastante representatividade da esquerda. Apesar de algumas críticas da esquerda, a Erundina, como Dória tem se colocado. Acho que tem dois aspectos sobre essa eleição de São Paulo que são interessantes. Assim, o Dória ele nunca foi candidato, mas ele é um nome muito conhecido. O que tu falaste antes numa eleição, principalmente numa eleição muito... Até me surpreende uma 8% só apurado.
ainda tem um certo espaço com o decorrer. Desculpa a interrupção, a gente está com a Sofia Lung com os dados apurados aqui da Prefeitura de Porto Alegre. A gente tem 37,4% das urnas apurados e Marquesan segue em primeiro lugar. Sebastião Melo em segundo lugar com 26,1%. Com 16,8% e Maluf em quarto lugar. Ainda falta mais de 6. Tem aí quase metade do... É pelo fato do Ponte estar perto do Marquesan que os votos da aquela espécie de voto útil. Por que isso não vem ocorrendo? Olha, eu não sei. Aqui tem voto útil. Por incrível que pareça, aqui tem voto útil aqui. Também acho que vale a pena a gente fazer uma certa saudação pelo nosso sistema de urnas eletrônicas. A gente vê que em meia hora ser saudado. A gente tem um sistema de votação diferentemente de algumas democracias. A gente pontuar também, porque a gente teve avanços na nossa democracia. Certo. Ainda sobre essa questão, reparar assim que ele está acontecendo. Útil. É possível. Ele vale. Aí eu tenho que falar um pouco do nosso sistema. Muito difícil fazer. É muito difícil. Sim, ó. Marquesan e Melo, e depois à esquerda o PT com o Raul. Tudo está muito acirrado, muito... Eu tenho que me controlar o tempo inteiro. Pelo menos a esquerda fica. Né? Então, vamos quem vota do PT e tem e foram muitas, neste momento, com meio sim, vota no... Ele é um cálculo que o eleitor realiza, ele é centro-direita, existiu inclusive disputa, mas eu acho que ele inclusive ilustra um certo... eu acho interessante, eu acho que ele é válido, evidentemente. Sistema, porque na realidade o sistema, quando ele é pensado para ser um sistema de 2 turnos, né, a ideia é que você escolha aquele candidato que mais te simpatiza, enfim, que mais se aproxima das suas ideias, e somente no segundo turno você faz uma escolha por exclusão. Né? Então o voto força pela existência uma tática. Esse ano em Porto Alegre é interessante, porque na verdade o Raul Ponte, a Luciana Genro e o Júlio Flores, e esses candidatos acabaram sendo eliminados do segundo turno, como vocês colocaram na pergunta anterior. Isso cria até um constrangimento de em quem escolher.
E isso decorre não propriamente do falha do sistema eleitoral, talvez que é a excessiva quantidade de encontro. A gente tem um exemplo, né, sobre isso também do voto útil, bastante na eleição presidencial na França, em que o segundo turno foi disputado entre o Jacques Chirac e o Le Pen, né? Quando o Partido Socialista tenha ficado de fora. Então, entre vários candidatos de esquerda, em geral. Então, é a quantidade de partidos e não do voto útil. Essa discussão Raul Ponte, boa tarde, Sofia. Raul é candidato do PT e Silvano Pontes diversos e diversos apoiadores. Segundo Obrigado, Sofia. Voltamos. Falando sobre PT, Raul Ponte. Essa candidatura do Raul. Os partidos mais fortes aqui. Numa boa votação. Em compensação, vem na primeira colocação o quanto esse impeachment da Dilma pode ter influenciado aqui em Porto Alegre. E não só nessa questão, o impeachment da presidenta Dilma Rousseff nos faz pensar também os vice para prefeito, quando as pessoas têm. Na verdade, o Raul Ponte ele foi vítima não apenas do impeachment da Dilma, né? Em certo momento ele foi um dos poucos candidatos da Dilma no horário eleitoral. Né? Então a campanha de 2014, Gabriel Jota também participando, e na época eu dizia, olha, ela sustentou uma campanha, a Dilma no caso, sustentou uma campanha, uma série de pontos na agenda, sabendo de cumprir. Públicas não iam subir. Subiram naquela ilustração que não envolve apenas o advento do impeachment, envolve as várias o impeachment também então esses efeitos o seu perfil industrial sentiu esse impeachment. E aí também acho que vale a pena, a nível nacional seja o principal, nível local é o principal. Aí uma dificuldade passando o PMDB a gente pôde mais comentados pelos candidatos à prefeitura. A educação, que é um dos temas mais tradicionais, está sendo esse planejamento pela educação. A gente tem um boletim do repórter Ângelo Menezes. Os dados não mentem. A cada 100 alunos das séries finais, 20 foram reprovados. Outro dado relevante é um déficit de quase 14 mil vagas em pré-escolas. Todos os candidatos prometem zerar esse déficit, mas de maneiras diferentes. Alguns defendem a ampliação de vagas nas escolas e creches conveniadas que possam disponibilizar vagas.
Só trazer alguns dados apurados. Em Curitiba, no Paraná, já foi definido o segundo turno entre o Rafael Greca, do PMN, e o Ney. E em Belém do Pará, Edmilson, do PSOL, nesse segundo turno. A apuração dos votos já são mais de 500 mil votos. 5% das urnas. A primeira colocação com 29,57% dos votos. E Sebastião Melo me parece chegar cada vez mais perto, 26% dos votos. Raul Ponte com 16,7% dos votos e Maurício com 13,6%. Em São Paulo, a gente teve atualização também, agora com mais de 1.400.000 votos apurados, 16,05% das urnas. João Dória segue no primeiro lugar com 52,7% dos votos e Haddad em segundo lugar com 16,4% das urnas. Ângelo. Boa tarde. Eu vou trazer aqui os resultados parciais de algumas cidades da região metropolitana. Foram apurados 100% das urnas. Então, em Alvorada, as sessões atualizadas. No lugar, 69%. Professora Nadir Machado, já em Cachoeirinha, está e 78,73% de todas as sessões. Rede, Antônio Teixeira, com 21,... do PT, com 12,69%. Tem só 4,83% do PMDB, com 37,67%, com 40%. O último está o candidato do PSD, Dr. Levi, com 20%. O candidato Esperoto está na liderança, com 32,72% de todas as sessões. O segundo lugar fica para o candidato do PR, o Maranata, com 36,8%. E, para terminar, o terceiro lugar, a candidata do PMN, eles... Em Novo Hamburgo, de todas as urnas, já... PSDB, Fátima Daut, com 30%. Do PMDB, com 31,17%. Luiz Laureman, com 20,30%. O prefeito eleito é o prefeito do PT, Ari Vanazzi, com 30,26%. Em segundo lugar ficou o candidato do PDT, professor... Ficou o Dr. Moacir, do PSDB. Nós temos 80% das sessões atualizadas e ele 39,79%. Em segundo lugar está o candidato do PSB, Marcelo Machado, com 29,91%. E na terceira colocação estava Volmir Rodrigo, do PP, com 29,3%. Em Viamão, então, para finalizar as cidades da região metropolitana, com 8,65%. André Pacheco está com 63,34%. Do PT, com 16,... Colocação, candidato... 49%. Bom. Tema da educação. Hoje também um pouco umas eleições ficou um pouco fora do que os candidatos estavam propondo. Na relação até pelo momento do Estado. Na realidade, o município ele trata das questões da educação
responsabilidade do Estado, até prova em contrário. E aí nós fazíamos que, embora entre 1990 data do último levantamento, desempenho frente a outras capitais ou outras cidades. Existe uma ação do desempenho. Isso está ligado a escolas atuando no ensino fundamental na cidade de Porto Alegre, mas principalmente ligado ao caso, né, das escolas municipais. Eu acho que isso tentar tirar um pouco esse peso da prefeitura. Claro que a prefeitura poder educação municipal estado de perda também, né, na região de Porto Alegre. Basta ver que são os maiores no Rio Grande do Sul. Bastante preocupante, uma realidade que leva a e, de fato, isso não foi tratado na campanha, né? Isso o que é lamentável. A gente tem a repórter Sofia com Raul Ponte. Boa tarde. Olá, estamos de Silvana. E o prêmio de atenção. Em instante. Sofia Lung para a editorial J. Temos mais uma parceria. 57,5% em Porto Alegre. São mais de já são 1.700 sessões com votos apurados. Segue 9,2%, Sebastião Melo em segundo lugar com 26,14%, Raul Ponte em terceiro lugar com 16,74% e Maurício em quarto lugar com 13,7%. Bom, então passados 50% esse cenário, Nelson Marquesan Júnior e Sebastião Melo está. Não sei se o que vocês querem comentar em relação a isso. Ainda pode passar, tá com uma diferença. O Nelson Marquesan passar em primeiro. Olha, eu acredito que vai ser muito difícil, na minha opinião, ultrapassar ou chegar perto do Melo. Eu acho que vai ficar entre esses dois mesmo, assim. Mas o Melo tem chance ainda, porque aproximadamente das urnas a serem apuradas. O que eu estou acompanhando aqui, o candidato de porcentagem de votos, a quantidade é praticamente a Melo cresceu um pouquinho, o Raul estável, que é uma... Sim, estável. Né? E o Marquesan, bom, 9,57, é isso? Porto Alegre, pelo menos na última eleição, ele foi, digamos assim, coerente. Né? Então, se a gente a melhor, mas tende a não alterar muito de bairro para bairro. Então, acho que vai ficar difícil entre esses dois candidatos. Brasileiras, é isso? É isso. O resultado estadual é ter o resultado eleitoral definido. Carlos Amassa.
com um pouco mais de 92% das sessões apuradas. A Massa ele tem mais de quase 63% dos votos até aqui, à frente do Raul Filho, do PR, que soma 30%, e da Cláudia Leles, do PV. 72 mil eleitores foi definido. O recibo das urnas apuradas, 7% dos votos. E as urnas, um processo por enquanto dos votos e depois o calibre com 54% das urnas apuradas, o ACM Neto vantagem. Candidato do PCdoB, Dório, que foi muito polêmico, em terceiro com 8%, que não é normal, ligado à religião do Brasil, né? Curioso, porque no debate, nos últimos debates, ele usou uma posição muito até feia, né? Um posicionamento que deixa ruim. Se é que a gente vai esperar desses políticos, já tem um posicionamento ruim no... Obrigada, Mauriane. Trouxe algumas capitais, eu trago 51,4% das urnas apuradas. Crivella segue em primeiro lugar com 20%. Freixo com 18,4% dos votos e Pedro Paulo com 15,8% dos votos. Flávio Bolsonaro com 14,5% dos votos. Em São Paulo, a porcentagem de urnas apuradas é menor, são 16,05%, mais de 1.425.000 votos. Ainda João Dória na primeira posição, com 52,71% dos votos. Ainda vencendo em primeiro turno, é importante a gente ressaltar isso. Sobre Porto Alegre, já é um número alto. Como nulos, como branco, 0 anulados, 0 pendentes, isso tudo de 467 votos válidos, 467 mil votos válidos, né? Isso são 84,32% dos votos como válidos, e aí esses 8,83% nulos e 6,85% brancos. É importante a gente destacar também que o número de abstenções está em 22,75%. É um número alto. Das urnas aqui de Porto Alegre são 65,35% dos votos apurados, 29,84%, Melo em segundo com 25,95%, Raul Ponte com 16,56% e Maurício com 13,5%. Luciana Genro segue com os 12% dos votos que ela tinha anteriormente. Bom, vamos falar de candidatos a prefeitura. Sabendo que a prefeitura municipal não pode interferir nas questões da brigada militar, muito foi falado municipal. Com o repórter Rafael Munhoz e na sequência menos 8 grandes obras inacabadas. Algumas dessas obras deveriam ter sido concluídas ainda para a Copa, como congestionamentos em todos os horários em avenidas importantes. Vamos falar do trânsito.
Porto Alegre é uma das capitais que ainda sofre com problemas de trânsito e também não foi muito falado em relação aos candidatos. O que foi bastante falado foram os atrasos das obras da Copa do Mundo e muita coisa. O que a gente pode falar em Porto Alegre e as propostas dos candidatos? O trânsito, acho que um dos principais assentamento da população não foi a público, não apenas o teremos um VT sobre apesar da prefeitura em diversas de uma ausência de pior campanha, né? Nós tivemos em vários momentos da com os táxis candidatos, né? Sobretudo o candidato Marquesan e o Sebastião Melo já uma posição prefeitura de ficou ausente, seja ele um individual, seja segurança, né, e a pauta nacional dominaram bastante a campanha. Vamos rodar o nosso boletim. A segurança veio com o aumento da violência na capital, que chega em média de 100 casos diários. Era o problema. Alguns falam no aumento da guarda municipal, outros no fundo municipal. As câmeras para monitoramento também são propostas na melhoria da segurança. Porto Alegre sofre com 35 homicídios a cada 100 mil. Bom, segurança. O que a gente sobre usar a guarda municipal? De dar mais poder. A grande parte das propostas municipal é esse mesmo viés que Porto Em relação à questão da segurança, a campanha ficou muito atrelada. Eu acredito porque isso teria que ter de uma outra maneira e eu não sei se ele teria alguma, digamos assim, não cabe a ele decidir de uma aprovação, numa maioria, enfim, não essa falta de candidato Marquesan ao vivo lá na sede. Bora fazer um tempo primeiro. 29,6% dos votos em Porto Alegre com 73,4% das urnas apuradas. Se tornou uma figura querida, simpática nessa campanha, né? Diferente do posicionamento de outros candidatos, até mesmo do próprio partido do Nelson Marquesan. Comemora muito, é importante colocar que ele está comemorando desde o 1% dos votos apurados, dizendo que já se sentia prefeito. Mas a gente já até entende essa comemoração porque é muito difícil ele sair desse primeiro turno, é muito difícil Raul Ponte alcançar ele. Bom, voltando segurança, guarda municipal, muito foi falado sobre alterar o poder da guarda municipal e outros candidatos também, acho que até foi o Maurício, a criação de aplicativos, a Luciana falou em relação à EPTC, a auxiliar. Não sei até que ponto a gente pode utilizar. Desculpa, vou interromper vocês. Então.
Voltamos com Marquesan, Bruno Abschecker, na sede do PSDB. Pediu calma, pediu calma. É um momento de euforia lá no partido, todos os simpatizantes da ideia e do Marquesan muito felizes com o segundo turno. Bom, perdemos a imagem aqui no estúdio Mauriane mais uma vez, agora esse saldo do dia de hoje. 150 candidatos presos em flagrante em todo o país até às 17 horas, segundo o TSE. Os nomes e os partidos dos detidos não foram informados. De 150 a 150 realizarem em boca de urna, 9 no dia de hoje. Transporte e 6 por motivos ainda não informados. Minas Gerais foi o estado com mais prisões de candidatos, com 43, seguidos por Goiás e também pelo Paraná. Ainda de com outros 119 candidatos, mas sem prisão. O tribunal informou que cerca de 1.000 eleitores foram presos por irregularidades cometidas próximo aos colégios. Então, usos de alto-falante, a divulgação de propaganda, do número dos candidatos, o transporte dos eleitores e a corrupção eleitoral, a compra de votos. E como a gente disse antes, o que a gente vai esperar? Não dá, que dirá os menores. Um pouco sobre como foi ela em Porto Alegre foi a única cidade do Rio Grande do Sul e a PUC foi sediar essa votação. A votação paralela das eleições municipais de 2016 aconteceu na PUC neste domingo, utilizada pela Justiça Eleitoral desde 2002 e tem o objetivo de testar a segurança na urna. Sediar as votações por ser um local de grande fluxo de colégio eleitoral eleitores. A votação dados reais ocorrendo. A diferença para o processo, sendo elas de Jaguarão, obrigatório. Essas urnas sorteado, nós comunicamos substituídas por e foram também que durante paralela, o que acontece é que as urnas são sorteadas, urnas de cidades do interior e obrigatoriamente para ver se a urna é confiável. E o curioso é que a maioria que isso acontece, muita gente não tinha a mínima noção do que estava acontecendo, a gente convidou, fizeram, outros não, da forma que o sistema eleitoral brasileiro é confiável. E isso estava aberto ao público para quem ainda tivesse dúvida, pudesse consultar, pudesse ver o que acontece. Escrevem cédulas, são votadas ao vivo ali, também é filmado para o TSE. Em arquivo, que tudo é e é conferido que o voto é correto.
de outras capitais aqui do Brasil. Luciano do em Solidariedade. % dos ACM Neto do DEM, eleito em primeiro turno. Em Natal foi reeleito. Já foi colocada a reeleição do prefeito. O PSD foi reeleito também como prefeito. Carlos 2,98%. Em Salvador, a gente teve o candidato ACM Neto, mais uma vez, fazendo uma votação expressiva, sendo eleito em primeiro turno. Uma grande... breve, o ACM Neto tente almejar cargos maiores a nível... Um pouquinho a gente teve uma... Mas aqui de Porto Alegre está em 75,8%, a gente pode... Votos apurados, o Marquesan segue no primeiro lugar com 29,77% dos votos, Sebastião Melo com 25,92% e Raul Ponte em terceiro lugar, passando para o terceiro lugar, tirando o terceiro lugar de Maurício, com 16,58% dos votos. Maurício com 13,57%, mas agora já está praticamente definido um segundo turno entre Marquesan e Melo. Vamos atualizar os vereadores também. Fernanda Melchior, Mauro Zacher, na segunda segue Rodrigo Maroni do PR, segue em terceiro lugar. Em quarto lugar a gente tem Felipe Camozato, quinto lugar Sofia Cavedon, sexto lugar Elisandro Sabino, sétimo lugar Walter Naugestein, oitavo lugar Alvone Medina, nono lugar Roberto Robaina e 10º lugar Marcelo Esgarbosa. Isso já são, repetindo, 75,78% dos votos apurados aqui em Porto Alegre. Eu vou atualizar o número de brancos e nulos também. Brancos foram 10,13% e nulos 8,92%. Isso, inclusive, é um número interessante porque antes os nulos estavam numa expressividade maior, foram passados pelos brancos agora. Isso com 75,8% das urnas apuradas aqui em Porto Alegre. Lembrando mais uma vez, você está assistindo a cobertura do Voto J, realizada por estudantes do Editorial J, da FAMECOS, da PUC-RS. Alguma surpresa que a gente pode destacar como eclética. Vereadores? Que Câmara eclética é essa? Uma Câmara eclética, como colocou a Maria José, e acho que também totalmente incoerente com o voto para prefeito. Né, o voto para prefeito. Daqui a pouco a gente vai ver a composição, quer dizer, não são só os mais votados que dizem a composição da Câmara, né? A gente tem todo um cálculo de quociente, daqui a pouco os votos estão mais dispersos, os candidatos do Inclusive é uma coisa boa da gente falar a mudança dessa questão dos vereadores, principalmente, né, a questão do quociente eleitoral, que está diferente agora, o voto no partido não tem mais tanto peso, e sim o voto nominal. Vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso? Claro que sim. E na realidade isso mostra, né, essa composição da Câmara, que houve um voto dissonante entre Câmara e Prefeitura. Eu me coloco entre aqueles, sobretudo sendo economista e vendo as consequências econômicas disso, eu me coloco entre aqueles que eu gostaria de ver um voto, em certo sentido, vinculado, né, um voto que se aproximasse entre voto para o Legislativo e o seu executivo correspondente, né? Eu acho isso um perigo para a gente. Talvez tenha 2 impeachments na história republicana desde 88, exatamente pela ausência, né, de um voto vinculado, de uma eleição mais pensada. Sobre o que a Bibiana, o impacto será mínimo, pelo menos. O ciente agora obriga, né, a nova regra obriga que o candidato nominal quociente. Isso quer dizer o seguinte, aquelas Celso Russomano, né, não serão mais suficientes.
ainda que um candidato faça boa quantidade de votos e eleja uma série de outros companheiros de chapa, esses outros companheiros de chapa terão que ter um desempenho mínimo, né? Nós tivemos um caso emblemático, o Enéas teve quase 1.700.000 votos, né? E ele Tiririca também é um caso. Tiririca, né? Mas em 2002 o Enéas fez 1.700.000 votos e entrou um sujeito com 600 votos para a Câmara Federal, né? Então essa regra procura barrar esse tipo de situação. Uma regra bastante válida. Bom, mais uma vez a gente ressalta que Nelson Marquesan Júnior e Sebastião Melo devem ser os candidatos que vão para o segundo turno aqui em Porto Alegre. Raul Ponte e Maurício Zedrick vêm logo atrás, mas não vão conseguir alcançar, a gente já pode afirmar isso, não matematicamente, mas uma afirmação bastante provável. E eu gostaria que vocês comentassem mais uma vez sobre o número de abstenções. Por que tanta gente faltou? Seria um descrédito com a política? 22%. Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que a população de Porto Alegre, né, mas não só de Porto Alegre, eu acho que o cenário nacional, o cenário político nacional demonstra esse descrédito com os partidos tradicionais. A gente, inclusive, fez um levantamento de quantos partidos surgiram desde a última eleição municipal. Nós temos 5 partidos. Isso não é pouco. Claro, pode ser pouco num universo de 35, como é o caso brasileiro, mas não é. Existe sim um descontentamento com a classe política. Nas manifestações que a gente vem assistindo, isso é preocupante, sim, esse número de abstenções. As agremiações partidárias, porque elas acabam se tornando meras siglas eleitorais. Se a gente deve propor alguma questão, eu acho que é uma reforma para que se reforce, pelo menos estruturalmente, os partidos e que eles tenham um maior controle sobre o número dos seus candidatos e que também sejam punidos da maneira, sei lá, mais severa em relação aos crimes que são cometidos, para que nós tenhamos um sistema partidário um pouco mais coerente e com partidos fortes, que até diminui, inclusive, o custo eleitoral para os eleitores. Eu vou voltar só. Em 1946, não sou de graça, professor de História, quando surgiram 13 partidos, e foi um susto nacional. Como assim 13 partidos? Né? E tudo ficou em torno dos 3 primeiros, nada. Mas, e agora, essa grandiosidade no número de partidos que é preocupante e que permite que a política seja desacreditada. Como eu vou formar maioria? Isso é impossível. Né? E aí, o custo disso é a corrupção, e o custo da corrupção é o descrédito na política, mas que é um fenômeno realmente mundial. Isso eu tenho acompanhado, não adianta. Né? Tenho pensado como será. Os jovens querem outra coisa. Não é mais o partido tradicional. E eu, como fico no meio disso, não sei. Queria trazer uns dados antes da gente voltar para esse assunto. Em São Luís, no Maranhão, 72% das urnas já foram apuradas. Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, tem 44,44% dos votos, seguido de Eduardo Braide, do PMN, com 22,43% dos votos. O Rio de Janeiro São Paulo é o estado que a gente teve, esses grandes estados que a gente tem trazido, a capital que teve a última atualização, agora já com 37,26% dos votos apurados. João Dória segue em primeiro lugar, com 53,45% dos votos. Mas eu queria trazer os dados dos vereadores também, que a gente não falou ainda. Eduardo Suplicy foi o candidato a vereador mais votado do PT, com 5,67% dos votos, e Milton Leite, do DEM, é o segundo, com 1,95% dos votos. Então a gente vê uma expressividade bem forte do Suplicy em São Paulo. Depois, em terceiro lugar, a gente tem o Trípoli, do PV, com 1,74% dos votos, Conte Lopes, do PP, com 1,56% dos votos, e em quinto lugar o Mário Covas Neto, do PSDB, com 1,33% dos votos.
Só vamos aprofundar um pouquinho São Paulo, que tem uma coisa bastante curiosa. Para a candidatura a prefeito, a gente tem um candidato do PSDB disparado, que é o João Dória, que talvez faça história e se eleja no primeiro turno. E na Câmara de Vereadores a gente tem Eduardo Suplicy, do PT, fazendo essa votação expressiva. Mais uma vez, ressalta aquela questão de polarização. O mesmo eleitor está podendo votar em candidatos de partidos distintos. Né? Só comenta, tu falas, mas ele está acima de qualquer suspeita, ele é uma figura acima de partido, né? Não tenha dúvida, acima. E como ele é extremamente coerente, além de cantar, não tão bem, mas como ele é extremamente coerente e não teme nada, acho que ele fica acima dela. Na realidade, eu acho que, Eduardo, tem várias coisas muito interessantes em São Paulo acontecendo, né? Acaba sendo a principal eleição municipal, quer queira, quer não. E aí, eu acho que, primeiro, ressalto esse ponto da incoerência entre o voto no legislativo e o voto no executivo. Um segundo ponto interessante, que a gente ainda não discutiu e vale a pena discutir, é sobre o financiamento público de campanhas. Eu acho que tem N coisas a serem ditas aí, mas a candidatura do João Dória Júnior, um grande empresário, um patrimônio de 50 milhões, patrimônio não, a casa de 50 milhões, patrimônio muito maior, isso traz uma perspectiva diferente para a atuação na política. O João Dória Júnior é um sujeito que nunca teve cargo eletivo antes, né? Ele tem uma atuação respeitada no meio empresarial, até na imprensa, com o seu programa de entrevistas. Favoreceu bastante ele nos debates. Para conseguir, né, e grande parte suficiente, né, para conseguir bancar a campanha sozinho. E aí me parece que pelo menos pela lei do financiamento público, porque a lei do financiamento público das campanhas, ela prevê de pessoas físicas, privadas, mas que isso não corrompesse o sistema eleitoral, o sistema político. Muito bem, o que acontece ali, São Paulo sinaliza isso, é que os empresários provavelmente vão sair das sombras, vão sair do assessoramento e vão passar para frente nas campanhas. Né? Brincando aqui um pouco, é o chega de intermediários. Né? Então me parece que é um sentido contrário ao que a lei, talvez a microeconomia desse mercado, a gente não precisa prever financiamento público. Acho que a gente não precisa barrar necessariamente. E aí a televisão joga um papel importante. Baratear. Porque se baratear a campanha, o candidato, seja ele qual for o cargo, ele fica... Me parece então que o financiamento público ele é só a esse tipo de situação, previa o que a lei desejava. Bom, a gente tem uma pergunta aqui para os especialistas, que com a nova lei eleitoral, com tantas restrições de financiamento e tudo, mudou o cenário, os resultados até agora, o que mudou diante da lei eleitoral? Essa foi a pergunta do Carlos Kober. Pelo nosso streaming pelo Facebook. Eu diria que o que mudou em primeiro momento é em relação do eleitor e em relação aos candidatos que eles têm. A campanha esse ano foi reduzido pela metade do que da campanha anterior. Isso dificulta muito para o eleitor, talvez não tanto para o cargo executivo, mas para o cargo proporcional. Campanha que tu não consegue... Bom, nós tivemos candidatos a prefeito com 7 segundos. Houve um barateamento das campanhas da campanha, o que não quer dizer que não tenha ocorrido. O caso de São Paulo, ele de empresas, não de pessoas. Ele consegue se do eleitor. Eu acho que isso força com que o eleitorado... Mas aí eu estou pensando mais como cientista político.
tanto no eleitor médio. Baseado no tempo de TV, eu acho que fora o Marquesan não tenha tido, sim, ele está na frente, bastante reforçado. Bom, Bibiana, falar um pouquinho sobre as ações do Rio de Janeiro. Já são 82 no Rio de Janeiro, capital do estado. Crivella segue em primeiro lugar com 27,4% dos votos. Freixo segue em segundo com 18,58% dos votos e Pedro 86% dos votos. Flávio Bolsonaro em quarto com 14,15% dos votos. Vou trazer uma atualização aqui de Porto Alegre, já saiu há alguns minutos. Dos votos apurados aqui na capital gaúcha. Com 28,87%, Sebastião Melo segue em segundo, Raul Ponte segue em terceiro com 16,44% e Maurício em quarto com 14,12%. Antes da gente voltar para a matéria que a gente tem para passar, queria 5% das urnas 39,20% tem 32, fazer um agradecimento 6.000 pessoas atingidas por. Bom, vamos falar um pouquinho sobre saúde. A saúde é um dos assuntos mais falados pelos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. A ampliação de aplicativos de celular para agendamento de consultas, além da desprivatização total de 35 unidades básicas de saúde. Bom, voltamos, assunto saúde.